Ontem à noite nós estudamos a respeito do funcionamento da mente e de quem controla a nossa mente. Nós aprendemos o quê? Quem controla? Nós somos responsáveis, certo? Nós temos essa responsabilidade de ter domínio sobre a nossa mente. Vimos que nós temos que crer corretamente a respeito do que Deus pensa a nosso respeito e do que a imagem que nós temos a respeito de Deus. Quem é o doador de culto? É Deus. Nós precisamos ter certeza disso. Isso é fundamental, tá? E depois vimos o quê? Que nós temos um funcionamento na nossa mente, consciência, razão e juízo, apetites e paixões, e que isso precisa estar no controle. Nós precisamos dominar isso, né? A nossa consciência, ela precisa ter informações corretas a respeito das escrituras, para que quando a gente vai tomar decisões, nós tenhamos argumentos da razão, para que a gente tome a decisão correta. E vimos que não é só isso. Nós controlamos também a nossa mente através da nossa personalidade e do nosso caráter, né? A personalidade e o caráter é uma engrenagem, é uma estrutura dada por Deus que realmente é a mais importante em relação ao nosso poder de decisão. Nós vimos que a personalidade ela pode ser aperfeiçoada, mas ela não muda, porque Deus respeita a individualidade de cada pessoa. Mas o caráter muda? Muda. Glória a Deus. Eu posso ter um caráter renovado em Cristo Jesus? Posso. E o caráter é o quê? É a nossa disposição, é a nossa decisão diante da lei imutável de Deus. Então, o caráter envolve os meus motivos, envolve as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas palavras. Todos os pormenores envolvem o meu caráter. E o caráter sou eu. Eu posso ter uma personalidade muito agradável, eu posso ter vários dons, mas se eu tenho um caráter destrutivo, o que eu vou fazer com os dons que eu tenho? Eu vou usar da forma errada. Como eu dei para vocês um exemplo, Davi pode ter um golpista, um enganador. Ele pode falar com você em toda a educação, ele pode ter habilidades maravilhosas, mas ele quer te enganar, porque o caráter dele é do enganador. Então, a personalidade, ela pode ser, de certa forma, boa, né? Pode ter várias aptidões, uma pessoa agradável, mas o caráter é que é você. Tá? Então, o caráter é aquilo que você leva para o céu. O resto, tudo vai ser queimado. A nossa natureza, a gente viu que ela se tornou uma natureza pecaminosa. A natureza eu posso mudar? Não. Ela está na minha carne. O que vai acontecer quando Jesus voltar? Ele vai transformar. A natureza transforma, os meus hábitos, no sentido da personalidade, né? As minhas aptidões vão ser renovadas, mas o meu caráter, não. Esse eu levo para o céu. Agora, nessa manhã, eu quero levar vocês, meus irmãos, a raciocinarem a respeito do que é, de onde é que realmente reside a nossa força. Porque eu posso ter um entendimento dessa engrenagem funcionando de forma didática, eu entender como é que eu funciono, mas onde exatamente reside a minha força? Aonde realmente está o controle de tudo? Eu sei que nós respondemos ontem essa pergunta, dizendo que eu controlo, mas aonde em mim? Aonde? Aonde reside essa força?
Então, vamos agora começar a raciocinar esse pensamento. Provérbios, capítulo 23, verso 7. Olha o que diz ali. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Então, eu começo a perceber que no meu pensamento, na minha imaginação, existe algo que eu sou. Percebe que isso entra, casa direitinho como estudamos ontem? Então, assim como eu penso, assim é. Então, quer dizer que os meus pensamentos influenciam diretamente nas minhas atitudes. Vamos ver mais. Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus. Olha o clamor de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Coração é mente. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E ele ainda continua. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por que Davi está clamando, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e os meus pensamentos? Porque Davi sabia que os pensamentos dele, que a mente dele era o centro do comando das atitudes dele. Por isso que ele fala, ele continua o verso dizendo assim, conhece meu coração, próprio verso, e vê se há em mim algum caminho mau. O quê? Porque ele queria uma renovação dos caminhos dele. Através da onde? Do pensamento. Vamos continuar. Provérbios 16, verso 3. Confia ao Senhor as suas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Percebe a conexão entre o pensamento e aquilo que a gente faz? Entrega ao Senhor as suas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Por quê? Porque assim como você pensa, assim é. Vamos ver mais. Jeremias 6, verso 19. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Perceberam aí? Por que Deus estava trazendo o mal? Porque Deus queria fazer o mal com eles? Deus estipulou o mal que acontecesse na vida deles? Não. Era fruto de quê? Dos pensamentos. E se eles estavam tendo pensamentos maus, as atitudes deles eram más. As coisas que eles faziam eram más. Por isso que Deus está falando assim, eu trarei o mal sobre este povo. Mas o que significa isso? Que Deus estava deixando eles fazerem o que eles queriam, segundo o pensamento deles. Então eu vou entregá-los aquilo que vocês estão pensando. Porque assim como você pensa, assim é. Viram a força do pensamento? Mateus 9, verso 4. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Jesus conhece os nossos pensamentos? Conhece. Todos os pensamentos. Deus conhece. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Deus conhece a maldade do nosso coração, porque nós somos maus. E é dos nossos pensamentos, através da nossa vontade, do pensamento, daquilo que a gente imagina, é que vem as atitudes más, homicídios, adultérios, prostituições e outras coisas. Se é tão importante, se o nosso pensamento é tão importante, olha aquilo que a senhora White diz. Está dentro
das possibilidades de qualquer escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Se então a minha força, aquilo que eu sou como pessoa, começa no meu pensamento, então, se eu entendi ontem, por todos os textos, que a responsabilidade é minha, então eu posso ou não posso controlar os meus pensamentos? Eu posso. Está escrito que eu posso. Eu escolho no que eu vou pensar. A Bíblia, gente, é porque eu não pude colocar todos os textos que existem. Eu tive que escolher e ficar tirando para não ficar grande. Mas existem muitos textos dizendo a mesma coisa. Para que a gente não tenha dúvida. Existe uma promessa de Deus de que Ele nos conferiu esse poder. Qual é a base do governo de Deus? Não é a liberdade? Então, Ele te deu a liberdade de escolher no que pensar. Ele te deu a liberdade de ser aquilo que você quer ser. Eu posso dizer para vocês assim, pesado, não é? Que toda essa responsabilidade recaia sobre mim. Por isso que tem Jesus. Ele não nos deixou sós. Lembra que nós lemos o texto que nós precisamos cooperar com o divino? Lembra que nós estudamos que a fonte é Deus? Então, de maneira nenhuma, nós estamos sozinhos. Mas existe uma responsabilidade que nós fomos investidos dela, de escolher no que eu vou pensar, escolher o que eu vou ser como pessoa, que caráter eu vou desenvolver. Vamos ver mais. Atos dos Apóstolos, página 291. Os que não querem cair presos dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à mente. Devem se esquivar de ler, ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Então agora a gente começa a aprender como. Porque se eu tenho responsabilidade em relação a isso, então eu preciso ter atitudes que me levem no caminho certo. Ou então a ruína será certa também. Então eu preciso vigiar as entradas da alma. No que eu estou me alimentando? Que sementes é que eu estou colhendo para formar o pomar e depois dar o fruto do caráter que nós vimos ontem? Que tipo de coisa é essa? Lembra do homem do Racel? Eu vou ficar só recolhendo lixo enquanto tem uma coroa imacessível de glória sendo oferecida para mim? Eu tenho que escolher. Senão eu vou cair presa dos enganos de Satanás. E eu vou dizer para vocês, queridos irmãos, o que tem de engano lá fora é tanta coisa que dá para puxar mesmo com um pastel. É muita coisa. Às vezes eu falo para os meus filhos, ó, cuidado para não ficar pegando bicho na ventania. Porque muitas vezes o vento sopra lá da sociedade e a gente fica catando coisinhas que a gente acha que vale para nós, mas é lixo. São enganos de Satanás. E se eu não reservar os meus ouvidos, os meus olhos, os meus sentidos, aí os meus pensamentos estarão entregues ao domínio de outro. Depois eu quero falar mais disso para vocês. Eu vou tentar para vocês, em caso bíblico, que outro toma o domínio da mente. Porque existe isso, tá? Nós não podemos deixar que outro tome o domínio da nossa mente. Nós devemos estar no controle. Mas se nós não nos protegermos, nós estaremos presos no engano de Satanás.
com eles. Controlar os pensamentos e ações. Vocês têm de combater a vã imaginação. Agora a gente entra no segundo aspecto, a imaginação. Imaginação, ela tem uma pequena diferença de pensamento, tá? Eu vou explicar para vocês. Controlem os pensamentos e ser-lhe-á mais fácil reger as ações. Seus pensamentos precisam ser santificados. Imaginação, ela tem uma pequena diferença de pensamento. O pensamento, nós estamos estudando até agora, é aquilo que eu projeto na minha mente e que eu alimento para poder praticar a ação. A imaginação é um mundo que eu crio para mim. Perceberam isso? Vou falar de novo. O pensamento, eu projeto ele na minha mente e pratico uma ação. Eu penso, eu vou pegar o microfone. Eu pensei antes de pegar, tá? Por que o macaco não fala? Porque ele não tem pensamento. Todas as pesquisas, com a tentativa de fazer o macaco falar, mostraram que o macaco, ele não tem um pensamento anterior à ação dele. Por isso ele não tem esse raciocínio da fala. A gente só fala porque a gente pensa antes. A gente faz porque a gente pensa antes. Os animais, o papagaio, ele repete. O macaco é um aprendizado, é um condicionamento. Ele não fala porque ele não pensa. Ele não raciocina como nós raciocinamos. Então, antes de cada ação tem um pensamento. Pensamento é isso. Agora, imaginação é um mundo que você cria para você, dentro da sua cabeça. E ninguém sabe. A maior parte das doenças mentais acontecem por uma imaginação doentia. Amanhã, eu quero fazer um estudo de caso com vocês. Eu trouxe um caso para a gente estudar a vida de uma pessoa escrita nos testemunhos para a igreja, para vocês conhecerem e identificarem em vocês essa problemática. Muitas vezes a imaginação ela é corrompida. Por quê? Porque eu crio um mundo de ideias que ninguém sabe que existe. E eu fico vivendo essas ideias. Vivendo esse mundo imaginário na minha cabeça. E isso se torna doentio. E isso me leva a pecado. Se eu não controlar a imaginação, aquilo que eu crio na minha cabeça, eu não consigo dominar as minhas ações. Por exemplo, o Sr. White fala que as mocinhas, não sejam românticas demais. Se vocês ficarem criando histórias românticas na cabeça de vocês, de como vai ser, e floreando, e criando situações, e vivendo situações mentais, que na verdade não estão acontecendo, não vão acontecer, mas você vive elas aqui. Que caráter você está formando? Um caráter fraco. Incapaz depois de resolver um problema no casamento quando você se casar. Por quê? Porque a sua imaginação te levou a um estado doentio do pensamento. A mesma coisa do rapaz que ele projeta na cabeça dele que ele é o fortão, que ele é isso, que ele é aquilo, e ele vive aquilo. Não, que eu sou, eu faço. Mas é tudo na cabeça dele.
Não existe isso na realidade. É uma imaginação doentia. Mas na hora que ele precisa usar o pensamento dele para resolver situações problemáticas, para poder conduzir um trabalho, ele não faz. Ele não dá conta. Porque ele não tem um raciocínio saudável para permanecer de pé e avançar e realizar. Imaginação doentia. Por isso que a palavra de Deus aqui, no Espírito de Profecia, diz: combata as vãs imaginações. Tira isso do pensamento, lute contra isso. Imaginação. Perceberam? Conseguiram entender? É necessário que a gente viva um mundo real e não um mundo imaginário. Não aquilo que você desejaria tanto. Não. Viva um mundo real e não um mundo imaginário. Veja esse outro texto aqui. Todos são agentes morais livres. Todos. E como tais, têm de pôr seus pensamentos a correr no conduto certo. Controla os seus pensamentos. Ponha eles no conduto certo. Não imagine coisas estranhas que não acontecem, que são coisas irreais. Eu quero chamar a atenção de vocês porque tem coisas que a gente precisa falar entre o povo de Deus agora, porque o povo de Deus ele está se misturando muito com o mundo. E nós precisamos falar. Oxalá não precisaria, mas precisa. Anime, gente. Animes. Vã imaginação. Os jovens, eles estão se envolvendo com os animes e eles estão imaginando que eles são personagens. Eles estão se colocando até fisicamente como personagens e saindo para viver aquela vida de personagem. Séries. Tem uma outra série, que eu esqueci o nome dela agora, uma série japonesa também. Eu esqueci o nome dela agora. Dorama. Queridos, isso é satânico. Os jovens, eles estão vivendo aquelas séries. Mas é bonitinho, não tem nada a ver, eu nunca assisti. Eu só ouço os jovens me falarem. Todos com problemas, tá? Todos com problemas. Graças a Deus, os que buscam ajuda estão conseguindo resolver. Mas essas séries, elas têm destruído a capacidade mental, o raciocínio, a saúde mental de milhares de jovens. E não é só jovem, não. Adulto, gente velha, também está se envolvendo com isso. Vã imaginação. Fora da realidade. Quem controla isso? Deus? Você. Você que clica o dedo lá e assiste. Você que busca o link. Você que vai atrás. Você se alimenta disso. Não é Deus que te dá. Você que busca. Olha como continua o texto. Este é um vasto campo, na qual a mente pode com segurança ter participação. Se Satanás procura desviar a mente para assuntos baixos e sensuais, trazei-a de volta e colocai-a em coisas eternas. Esse texto é completo, eu vou continuar lendo ele. Por favor, prestem atenção nesse texto. Aqui está dizendo que Satanás está onde, gente? Ele está no mundo. Ele está aí, ele está por aí, ó. Ele está por aí. E ele
instiga a nossa mente a assuntos baixos e sensuais. Para onde você olha, você é estimulado para isso. Está cheio disso. Não está cheio de santidade na terra. Por que Deus falou que a gente deveria sair da cidade e ir para o campo? Porque quando a gente sai de casa, que a gente está na cidade, a primeira coisa que a gente vê são as coisas do diabo. Mas quando você está no campo, você sai de casa, a primeira coisa que você vê é uma árvore. Você ouve um passarinho cantando, é mais fácil. São ferramentas de santificação. Não é por isso que você vai ser salvo, mas são ferramentas. Agora, o mundo lá fora está cheio de sensualidade e de paixões baixas. Isso não tem a ver só com sexualidade, tem a ver com a ira, tem a ver com o engano, tudo isso é paixão baixa. Tem a ver com a cobiça, tudo isso é paixão baixa. Com a mentira, isso é paixão baixa. E o texto está dizendo que se Satanás ele tenta desviar a sua mente, colocar você nesse tipo de pensamento, você tem que fazer o quê? Mudar ele, substituir. Estava lendo um texto com Davis nessa manhã, e a sua White fala assim, ó, quando você tira uma coisa ruim da sua vida, fica um vácuo, fica um espaço vazio, sabia? Fica um vácuo. Se você não substituir por alguma coisa boa, acontece aquilo que Jesus falou. O espírito ruim que saiu deixa a casa limpa, vazia. Se você não preencher, ele volta com mais 7. E o caso fica pior do que quando no início. Nós não podemos deixar a mente vazia. Uma vez que eu estou resolvida a tirar da minha mente pensamentos prejudiciais e a tirar as imaginações doentias, a romper com isso, então eu preciso substituir por coisas eternas. É igual na alimentação. A gente se torna vegetariano e para de comer carne. Para de comer as coisas que são animais. Mas se você não substituir por outra proteína, você começa a ficar como? Doente. Você vai ficar doente. Tem um caso de uma senhora, há muito tempo atrás, ela se esforçou muito para se tornar vegetariana. Só que aí ela sempre, ela fazia a comidinha dela e comia só arroz e chuchu, que era a coisa preferida dela. Ela foi adoecendo e ficou cega. Ficou cega. Por causa da falta de nutrientes. O vácuo ficou, ela não preencheu com aquilo que era bom para o organismo dela e ela adoeceu. É assim também com a nossa mente. Se não existe um pensamento nas coisas eternas, se eu também não busco a Deus, se eu não busco o conhecimento de Deus, se eu não busco argumentos para minha razão, se eu não busco conceitos novos para minha consciência na palavra de Deus, então Satanás ele vai abusar de mim e da minha mente e dos meus pensamentos. Olha como continua o texto. E quando o Senhor vê o resoluto esforço feito para só reter pensamentos puros, ele atrairá a mente como um magneto. Olha que coisa mais linda! O que é um magneto? Um ímã, tá? Ele atrairá a mente como um magneto, purificará os pensamentos, habilitá-los a purificar-se de todo o pecado secreto. O pecado secreto está na imaginação. É ou não é? É. Agora, espere, eu vou voltar o texto um pouquinho. Vamos entender como é que Cristo nos atrai. Entende o milagre de Deus na nossa vida.
Entende que nós não estamos sozinhos, tá? A responsabilidade é nossa. Você resolveu seguir a Cristo. Você resolveu pôr um produto novo no seu pensamento. Então, você está fazendo esforços. A sua oração é ouvida? É. A sua oração é ouvida. Existe um esforço para você sair do que é ruim? Você está fazendo. Aí, muitas vezes, ouçam isso. A pessoa, ela faz um esforço, mas ela fala assim, eu faço, mas Satanás vem e me tenta e eu caio. Tem um caso no Espírito de Profecia de um homem que ele praticava masturbação. A masturbação, ela é um pecado secreto e ela começa na imaginação. A pessoa, ela fica imaginando cenas sensuais. Por isso ela se excita sozinha, sem ninguém. E através desse excitamento da imaginação, ela peca. Quando a pessoa, esse homem, ele praticava a masturbação. E os vídeos de profecia relata isso. Que ele chorava depois, que ele se arrependia, que ele ia para os bosques orar, que ele fazia promessas, que ele orava fervorosamente, chorava, passava madrugadas orando, pedindo a Deus para que ele fosse livre desses desejos. Só que quando ele voltava para casa das orações, Jesus tentava atraí-lo para si, como um imã. Só que ele não permitia. Lembra que o governo de Deus é de liberdade? Se não houver a sua permissão, também Cristo não te gruda nele. Não é o imã. O imã não funciona. Cristo tenta, mas você está sendo levado para o outro lado. Você deixa Satanás te puxar. Se nós permitirmos que Cristo nos atraia a Ele, nós seremos santificados, nós seremos salvos. Mas todas as vezes que eu oro, porque a oração, ela é fundamental. Só que se todas as vezes que eu oro, eu não permito que as coisas de Deus me atraiam para Cristo, se eu não vou nesse conduto, então Satanás acusa de mim. Como é que eu vou me purificar? Eu vou ficar dizendo, oh Senhor, nas minhas orações, e vou chorar. Mas as coisas não vão mudar. Porque o que é que eu me deixo ser atraída? Pelo mal, pelo pecado. Por que eu vou lá e vou assistir as coisas ruins? Eu tenho que fazer igual o fumante que descobriu que está com câncer no pulmão e resolveu viver. Ele pega um cigarro e ele joga onde? No lixo. Se ele não se separar, ele vai continuar fumando. Davidson, ele já fumou e já bebeu. Quando ele decidiu parar de fumar e beber, uma pessoa virou para ele e disse assim, olha, se você continuar indo no bar, porque você tem amigos ali, uma hora você vai beber porque está feliz ou porque está triste. Aquela companhia vai fazer você cair. O que é que um ex-fumante, um ex-alcoólatra tem que fazer? Se abster de tudo. Lembra aquele texto que fala, se para você entrar no céu você tem que cortar sua mão? Então corta. É melhor você entrar no céu sem mão do que com as duas mãos e você está perdido. Tira da sua vida. É preciso tirar. Quando a gente tira e remove, nós precisamos deixar ser atraídos por aquilo que é bom também.
Se você está querendo vencer as músicas mundanas, então ouça músicas divinas. Se o seu violão, se o seu teclado só se toca rock e romance, pare de tocar rock e romance. Mas não deixe de tocar teclado e violão. Toque as músicas divinas, até que Cristo veja o seu esforço e mande poder para você vencer. Queridos, essa é a nossa força. Aí reside a nossa força. Não existe problema no teclado, mas eu vou dizer para vocês, o crente que usa a habilidade dele e toca uma música mundana, ele está louvando a Satanás. Então, como é que ele quer ter poder para vencer outras coisas? Ele só pode, ele tem que santificar o instrumento dele e falar, aqui só se louva a Deus. Faça isso na sua mente. Aqui só se louva a Deus. Meus olhos só podem contemplar as coisas eternas. Senão vai dar errado. Senão, como é que o Cristo vai me atrair a Ele? Vou falar para vocês que a oração é uma das coisas principais. Nós precisamos fazer orações, não só porque existe a oração de Neemias, né? Aquela oração que você faz na hora, a oração da urgência, que você fala, Senhor Jesus, em nome de Jesus, me ajuda. Tem misericórdia de mim, porque senão eu vou cair. Você precisa dessa oração. Mas sabe qual é a oração mais importante? A oração preventiva. Aquela que você está orando antes por isso. Aquela que você suplica a Deus e fala, Senhor, eu decidi mudar. Senhor, eu quero uma nova vida para mim. Senhor Jesus, me ajuda. Sabe por quê? Você não sabe como é que o tentador vem para te tentar. Então, você precisa ter de reserva essa luta e essa oração desse buffet. Porque isso fortifica o seu pensamento. Porque quando você ora com antecedência, você está exercitando a fé. E aí a sua imaginação, ela fica preparada para resistir o maligno, porque você fez com antecedência. Então você está preparado para resistir o que ele está preparando para você ali, para você cair, a armadilha de Satanás. Olha o finalzinho, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento, entendimento, à obediência de Deus. O entendimento é o seu pensamento, a obediência de Deus. Se você ora com antecedência, você se prepara para que todo o conselho e altivez do inimigo e seu próprio seja lançado por terra. E você permaneça em obediência a Cristo. E Ele vai te ajudar. Porque o que é que Ele nos disse? Que Ele caminha conosco. Ele escuta ou não escuta os seus pensamentos? Cristo pode te ajudar. Mas você permite que Ele te atraia a Ele? Isso vale para todas as pessoas com os pés nessa terra. Para todos. Isso é vitória sobre o pecado. Viu como envolve a nossa mente? Isso é perfeição de caráter. Viu como isso envolve a mente? Quem controla? Eu. A responsabilidade é minha.
Eu sou perfeita à medida que essa luz chega para mim. E eu entrego todo o meu conhecimento, eu derrubo essa altivez e levo cativo o meu entendimento à obediência a Deus. A gente podia parar aqui. Só que eu ainda quero mostrar para vocês que além do pensamento, porque eu posso estar aqui conversando, falando, eu posso estar direcionando o meu pensamento, eu posso estar tirando uma coisa ruim, colocando uma coisa boa, vem aquela música do mundo, eu substituo por um hino, eu posso estar fazendo tudo isso. Mas existe algo ainda mais importante, aonde reside ainda uma raiz de força para a minha mente. A primeira obra dos que desejam reformar-se é purificar a imaginação. Se a mente é guiada em direção viciosa, tem de ser recreada, cultivando só assuntos puros e elevados. Quando tentados aceder a uma imaginação corrupta, fugir para o trono da graça e orar e pedindo forças do céu. Na força de Deus, a imaginação pode ser disciplinada, de modo a só se demorar em coisas puras e celestiais. Perceberam aqui que o Espírito de profecia está nos ensinando é uma atitude? É uma atitude. Agora, não é só mais um pensamento. Ela está dizendo, toma uma atitude. Olha o outro texto. Precisamos de uma constante intuição do enobrecedor poder dos pensamentos puros. Poder, agir. O poder, ele está na ação. Percebam isso. E da influência daninha dos pensamentos maus. Ponhamos nossos pensamentos em coisas santas. Sejam eles puros e verdadeiros. Pois a única segurança para qualquer alma está no pensar correto. Devemos servir-nos de todos os recursos que Deus pôs ao alcance para o governo e cultivo de nossos pensamentos. Percebeu o que ela disse aqui? Recursos. Usem um recurso. Isso agora é o quê? Uma atitude. Alguma coisa que você precisa fazer. Devemos pôr nossa mente em harmonia com a mente divina. A verdade de Deus nos santificará, corpo, alma e espírito. E seremos habilitados a erguermos, a atitude de novo, acima das tentações. Olha esse aqui. Eu vou ler só a parte grifada. Olha lá. A menos que se faça resoluto esforço por manter os pensamentos centralizados em Cristo, não pode a graça revelar-se na vida. Resoluto esforço. Cada pensamento deve ser levado em cativeiro à obediência a Cristo. Todos os hábitos têm de ser postos sob o controle de Deus. Perceberam? Há uma atitude envolvida no pensamento para a purificação dele da imaginação. Guardem isso. Há fervoroso trabalho diante de cada um de nós. Pensamentos corretos, puros e santos propósitos não vêm naturalmente. Não vem naturalmente. Não acontece. Deus, ele não põe pensamentos na sua cabeça. Nem Satanás. Satanás sugere, porque ele é enganador. Vocês sabiam que Satanás ele não pode entrar na mente da gente para ler o nosso pensamento? A não ser que você permita. Sabe quando é que você permite que Satanás entre na sua mente? Quando você permite que alguém faça uma regressão com você. Quando você vai à psicologia secular e você permite participar de uma hipnose. Existem vários tipos de hipnose.
Inclusive, eu quero dizer para vocês que a oração centrante é um tipo de hipnose. Quando a gente dá essa permissão, aí Satanás pode ter o controle sobre o seu pensamento. Aí ele sabe o que você está pensando. Tá? Então, por exemplo, o coaching. Quando você ouve palestras coaching, você dá permissão, porque é um tipo de hipnose, tá? O coaching está fundamentado na psicanálise e a psicanálise está fundamentada na hipnose, no domínio da mente do outro. E o espírito de profecia, no mente, caráter e personalidade, ela fala que é proibido por Deus uma mente controlar a outra mente. Fuja disso. Não queira que uma cunha de Satanás entre na sua vida e depois fique mais difícil para você sair dessa situação. Eu falo para você, para tudo tem solução, porque o sangue de Cristo é poderoso para todas as coisas. Mas não queira pôr o pé no terreno do inimigo. É duro demais. Ele vai te machucar para valer. Se ele não te matar. Porque ele vem para matar, roubar e destruir. Então, cuidado. Cuidado com a oração centrante. Cuidado quando uma pessoa está palestrando e você está escutando e a pessoa vem e fala assim, agora feche os olhos e vamos imaginar. Sai. Sai. Não participa disso. Isso é indução do pensamento. A psicologia cognitiva comportamental, ela está usando isso dentro do consultório, disfarçado de terapia. Ela fala com o paciente porque a psicologia cognitiva comportamental não usa a hipnose dentro do conceito dela. Ela é uma psicologia fundamentada na ciência. Só que eles já estão usando. O paciente, ele entra no consultório e o terapeuta, ele fala, vamos resolver o seu passado. Me conta o seu passado e eu vou entrar na sua história. Cuidado com isso. E a gente vai resolver isso. Tá entendendo? Hipnose. Mente controlando mente. Tá? Tá disfarçado. Você não tá deitando num divã e meditando, mas ele está entrando na sua mente. Cuidado. Toda a psicologia que ela oferece para você, regressão para o passado, é mente controlando mente. E aí Satanás pode entrar. E ele pode ler o seu pensamento. E aí, outro controla você. Viu que perigo? Mas quem tem que ter o controle? Eu tenho que ter o controle. Eu tenho que escolher o que pensar. E aonde vai estar baseado esse controle? Na palavra de Deus. Porque Cristo me atrai a Ele, então eu preciso ficar perto de Jesus. Eu preciso ficar perto do conhecimento de Deus. Protejam-se. Aqui está dizendo que nós temos de lutar por eles. O título do congresso é aonde que é a batalha? Na mente. Aonde que é o grande conflito? Aonde que Cristo batalha com Satanás? É pela sua mente. O corpo pode perecer. O Marte, o verdadeiro Marte, ele morre. O corpo perece. Mas ele fala, aqui é de Deus. Aqui ninguém tira. Domínio. Quem vence essa batalha? Você é testemunho de Cristo. Você vence o combate. Dependendo de que lado você é atraído pelo mundo. Agora, prestem atenção nisso. Eu falei para vocês que existe uma atitude, não é? Olha aqui. A vontade, o intelecto e toda a emoção, quando controlados pelo sentimento religioso, têm um poder. Amém. Glória a Deus. Testemunho de Sabedoria de volume 3, página 84. O poder
ela é a atitude. Eu posso aqui me encher de conhecimento, entender tudo isso que eu estou falando para vocês. Entender que se uma pessoa estiver falando para eu fazer uma oração centrante dentro de uma igreja, entender que isso é errado. Entender que eu não posso buscar uma psicologia secular sem o perigo da minha própria alma. Eu posso entender tudo isso, eu posso entender o funcionamento da minha mente. Eu posso entender tudo que vocês já entenderam até agora. Mas se eu não tiver uma atitude, se eu não usar o poder da vontade, nada vai acontecer. Vocês viram que todo o texto que nós lemos esses últimos agora, ele buscou uma atitude do crente, daquele que crê, um posicionamento. Então, o que é o poder da vontade? O posicionamento. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, como todas as outras faculdades sob sua direção. A vontade não é gosto nem inclinação. O que é gosto e inclinação? Personalidade, tá? Mas a vontade é o quê? O poder que decide, o qual opera nos filhos do homem, nos filhos dos homens, para a obediência a Deus ou para a desobediência. Então, a vontade é a atitude diante daquilo que você conhece. Você pode estar aqui dentro. Uma pessoa pode estar fazendo agora, promovendo a oração centrante e falando para vocês, vamos entrar em contato com Deus, feche os seus olhos. Se você não tomar uma atitude e sair daqui, não valeu nada. Você vai ser presa. Presa fácil. Porque além de você participar do erro, você está conscienciosamente. A atitude diante daquilo que você sabe é o poder da vontade. Ele é o que rege a sua obediência a Cristo. Se você não entregar a sua vontade ao conhecimento de Deus, quem te controla? Vou mostrar para vocês quem controla. Quando você pede a autoridade sobre os seus pensamentos. O tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. É este o poder que governa a natureza do homem. O poder de decisão, de escolha. Tudo depende da devidação da vontade. Os desejos em direção da bondade e da pureza são em si mesmos justos. Eu quero, eu tenho desejo. Você pode falar que hoje na oração eu posso orar por você. E você falar, Jesus, eu desejo. Eu não quero mais ver essas coisas, eu não quero mais pensar essas coisas. Mas olha só. Mas se aí ficamos, nada aproveitam. Muitos descerão a ruína enquanto esperam e desejam vencer suas más propensões. Só deseja, mas não tem uma atitude. Eles não entregam a vontade a Deus. Não escolhem servi-lo. É preciso uma atitude concreta nessa direção. Se eu quero, eu tenho que fazer. Se ficar só no desejo, então a próxima vez que alguém fizer a coisa errada de novo e me chamar, eu vou. Então meu desejo não vale nada. Às vezes o senso comum, a sociedade diz que o que importa é o que está no seu coração. Não é isso só que importa. Importa o seu desejo, mas se você parar aí, se você não tiver uma atitude concreta e não permitir que Cristo te atraia, se você não dá essa liberdade a Jesus, então nada vai acontecer. Você vai ficar parado ali e vai ficar perdido. O Espírito de Deus não se propõe a fazer a nossa parte, nem no querer, nem no fazer. Essa é a obra do agente humano.
em cooperação com os agentes divinos. Logo que entendemos nossa vontade a harmonizar-se com a vontade de Deus, a graça de Cristo se apresenta para cooperar com o agente humano. Não será, porém, substituto para fazer nosso trabalho, independentemente de nossa resolução e nossa decidida ação. Viram só? Se eu não usar o poder da minha vontade para atender a palavra que Deus me ensinou, nada vai acontecer. O Espírito Santo não pode agir na sua vida. Se você ficar culpando a Deus e ficar falando assim, mas Deus não me ajuda. Eu estou orando, Deus não me ajuda. Eu já pedi a Deus, mas eu ainda tenho vontade de comer aquilo. Eu já pedi a Deus, mas eu ainda vou lá e olho a pornografia. Não saiu de dentro de mim. Ora, não saiu mesmo e nem vai sair. Se você continuar indo e clicando no link e vendo, você vai continuar assistindo a pornografia. Você precisa decidir e jogar isso fora da sua vida. A decisão é sua. A hora que Deus percebe que você tem resoluto esforço, Ele te dá poder para vencer. É cooperação. Deus não vai ficar te dando poder para você ficar jogando pérolas aos fogos. Você viu? Está escrito isso? Deus não está mandando anjos para estarem ao seu lado, sendo que você não sai do lixo. Lembra do exemplo que eu dei para vocês ontem, do livro de John Bunyan, do Homem do Castelo? Deus está oferecendo, mas Deus não põe a coroa na cabeça dele. Deus está oferecendo, mas se ele continuar rastelando o lixo, ele vai ficar cada vez mais encurvado e cada vez mais encurvado, até ele não ter forças físicas para olhar para cima. Não é a abundância de luz, de evidência, em cima de evidência, que converterá a alma. Não é. É unicamente o agente humano aceitando a luz, despertando as energias da vontade, compreendendo e reconhecendo aquilo que ele sabe ser justiça e verdade, e assim cooperando com os serviços celestiais designados por Deus para a salvação da alma. Coopere com Deus com a luz que você tem. O que você conhece, você precisa viver. Senão, não tem santificação. Não há um processo de santificação. O que está a ver com o povo adventista? Nós não temos todo o espírito de profecia nas nossas mãos. Nós já ouvimos milhares de vezes falar sobre diversas coisas que são para a nossa salvação. Então, por que a gente fica falando que esse processo de santificação não chegou para mim? Por que a gente fica usando a desculpa que eu estou num degrau abaixo? Mas tem quantos anos que você está no degrau abaixo? Você não conhece? Por que você ainda não subiu? Está faltando a sua vontade, o poder que vai investir para a salvação, para que Cristo haja, seja um agente na sua vida. Todo homem é livre para escolher um poder que o regenerar. Todo homem é livre para escolher o poder que o regenerar. E agora eu quero falar para vocês sobre o endemoniado de Capernaum. Que homem é esse? Este é o homem que ouve incontroladamente. Não. Vamos ver o relato. Jesus falava na sinagoga acerca do reino que viera a estabelecer e de sua missão de libertar os cativos de Satanás. Foi interrompido por um agudo grito de terror. Um louco precipitou-se dentro do fogo para a frente, exclamando: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Lucas 4, versículo 4.
que mais me chama a atenção nesse texto é que a senhora White não chama ele só de endemoniado, chama ele de louco. E aquele homem entra dentro da sinagoga e fala aquilo. Vamos continuar o relato. Mas o Salvador falou com autoridade e libertou o cativo. Um homem que estivera possesso ali se achava perante o povo admirado, feliz na liberdade da posse de si mesmo. Na liberdade da posse de si mesmo. Agora, quem controlava? Alguém tinha tirado o controle dele. Quem? Satanás. O próprio demônio testificava o poder do Salvador. Um homem louvou a Deus por seu livramento. Os olhos que haviam pouco tanto tinham chispado sobre a chama da loucura, brilhavam agora de inteligência e inundavam-se de lágrimas de gratidão. Queridos, Cafarnaum foi um lugar onde Jesus realizou muitas curas, muitos milagres. Jesus chegava num lugar e curava todo mundo. Aquele homem, ele ouviu que Jesus estaria em Cafarnaum na sinagoga. Só que o Espírito de seu pai de outro controlava a mente dele. Ele não tinha mais condições de se controlar. A vontade dele estava sob o domínio de Satanás. Ele já não fazia mais do que ele queria. Só o que Satanás queria. Ele era cativo de Satanás. Mas eu pergunto para vocês, por quê? Por que ele era cativo de Satanás? Eu vou ler para vocês. Prestem atenção no motivo pelo qual este homem perdeu a capacidade de domínio mental dele e ficou louco. E eu quero que vocês façam uma relação da loucura em todos os transtornos mentais, inclusive com os mais simples, com os sofrimentos mais simples da nossa vida. Prestem atenção. A causa oculta da aflição que tornara esse homem um terrível espetáculo a seus amigos e um fardo para si mesmo, achava-se em sua própria vida. Fora fascinado pelos prazeres do pecado. E pensar a fazer sua própria vida, pensar a fazer da própria vida um grande carnaval. O que estava acontecendo com ele? Ele achou que ele poderia desfrutar das coisinhas de Satanás e viver em certa alegria e liberdade, tudo entre aspas, porque não é, eu não assinava, e ainda assim continuar bem. Tem uma palavra que eu ouço muito. Isso não vai dar nada, não. Isso não vai dar nada, não. Foi assim que este homem perdeu o controle da própria vida e se tornou um fardo para si mesmo. Por que as pessoas se suicidam? Porque elas se tornam um fardo para si mesmas. E por que elas se tornam um fardo? Porque elas deram o controle da vontade delas, do pensamento delas para Satanás. Olha como continua o texto. Este homem não sonhava em se tornar um terror para o mundo e uma vergonha para a família. Julgou poder gastar tempo em extravagâncias inocentes. Queridos, essas palavras são valiosíssimas para nós. Prestem atenção em como é que você perde o controle da sua mente, o controle da sua vontade,
o controle dos seus pensamentos. São nas coisinhas que você gasta tempo com coisas que são inocentes. Dorama parece muito inocente. Anime parece muito inocente. Se afastem disso. Isso é coisa de Satanás. Vai fazer você perder o controle da sua mente e perder no grande conflito. Uma vez no declive, porém, resvalou rapidamente. Falou que ele levou muito tempo nesse caminho? Falou que ele levou longos anos nesse carnaval? Não. Falou que foi rapidamente. Que uma vez que ele se colocou na ladeira, o que aconteceu com ele? A intemperança, a frivolidade, perverteram-lhe os nobres atributos da natureza, e Satanás tomou sobre ele inteiro domínio. Olha o demasiado tarde veio um remorso. Quando quis sacrificar, prestem atenção, porque a palavra de Deus está chegando para você hoje. Não permita que seja tarde demais. Porque este homem, quando ele quis sacrificar fortuna e prazer para readquirir a perdida varonilidade, tornara-se incapaz nas garras do maligno. Você já viu o alcoólatra dizer que quando ele quiser, ele para de beber? Isso aqui é quando ele quiser, eu paro. Não é assim. Você não pode colocar o pé na brasa sem se queimar. É ilusão satânica. Colocar assim no terreno do inimigo e Satanás tomar a posse de todas as suas faculdades. Quem estava dominando a mente deste homem? Satanás. Então, se você não domina, se você não se aproxima de Cristo, quem é que domina? Satanás. Isso é aterrorizante, queridos. Aterrorizante. Você quer isso para você? O tentador o seduzira com muitas representações encantadoras. Uma vez que o desgraçado se achava em seu poder, no entanto, tornara-se infatigável em sua crueldade e terrível em suas iradas visitações. Agora, Satanás machuca. Não pense que essas pessoas do mundo, elas estão felizes. Não pense nisso. Elas não são. Satanás machuca elas e machuca muito. Muito. Pode parecer, queridas jovens, que tem uma mulher lá muito linda, muito sensual. Todos os homens olham para ela. E você olha e fala assim, mas não olha para mim. Porque eu sou feia. Olha a roupa que eu uso. Eu tenho que usar aquela roupa. Não pense que aquela mulher é feliz. Nem chame ela de bonita. É uma falácia. Satanás tem machucado ela e tem machucado muito. Só que ela não fala. É isso que Satanás faz com aquele que perde o controle de si mesmo. Assim será com todos quantos conversarem com o fascinante prazer do princípio de sua carreira termina nas trevas do desespero ou na loucura de uma mente ruim. Depois você vai querer vencer e vai ficar muito difícil. Mas eu não quero desanimar você. Porque o poder do sangue de Cristo, ele está para nos assistir. Não desista. Porque este homem não desistiu. Não desistiu.
Eu vou ler rapidamente esse texto aqui. O que aconteceu com esse homem? São derribadas as defesas da mente. Não tem barreira contra o pecado. Uma vez que as restrições da palavra de Deus e do seu espírito são rejeitadas, homem algum pode saber a que profundezas de degradação é capaz de emergir. Um pecado secreto ou paixão dominadora o pode reter cativo, tão impotente como era o endemoniado de Capernaum. Todavia, seu estado não é desesperador. Os espíritos das trevas hão de combater pela pessoa que uma vez recaiu sob o domínio. Mas anjos de Deus hão de contender por aqueles que com predominante poder. Diz o Senhor, tirar-se a presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Assim diz o Senhor. Por certo que os presos tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu o remirei. Deus pode ouvir você. Como ele ouviu o clamor daquele mulher. Não existe uma oração que o céu não escute. Não importa aonde você descer. Não importa. Ore. Suplique a Deus. Use o conhecimento que você tem e haja em direção a uma obediência. É simples assim. Veja esse texto. Deus não rege a mente sem o nosso consentimento. Mas se desejamos conhecer a sua vontade, pertence-nos a promessa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Mediante a fé nessas promessas, todo homem poderá ser libertado dos ardis do erro e do domínio do pecado. Olha o que está escrito aqui. Todo homem é livre para escolher o poder que lhe gerará. Ninguém caiu tão fundo, ninguém é tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo. O endemoniado em lugar de uma oração só pode proferir as palavras de Satanás. Todavia foi ouvido o mútuo apelo do coração. Nenhum grito de uma pessoa em necessidade, embora deixe de ser expresso em palavras, ficará desatendido. Lembre-se dessa frase, Deus. Nenhum grito, mesmo que ele não seja expresso em palavras, ele vai ficar desatendido. Jesus vai te libertar. Mas você precisa usar o conhecimento que você tem em direção a Cristo e permitir que ele te atraia aos caminhos da cruz. Não tem outra forma. Senão Satanás, ele vai permanecer em domínio da sua mente. E você não vai conhecer Jesus. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Porque eu bem sei, essa é uma declaração de amor de Jesus para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperamos. Jeremias 29:11. Que nós possamos decidir e usar todas as ferramentas disponíveis para nós para vencermos o mal e o pecado. Em nome de Jesus. Lembre-se, Cristo caminha conosco. Cada passo ele vai conosco. Em nome de Jesus. Amém.